Olá, bem-vindo a todos à disciplina de Planejamento Estratégico. Vamos começar essa disciplina tratando sobre conceitos fundamentais. A compreensão de conceitos fundamentais sobre estratégia e planejamento estratégico sedimentará a base para perceber a forma como as organizações podem construir vantagens competitivas. A estratégia possui múltiplas interpretações para que sejam entendidas e não é bom cometer erros semânticos, ou seja, erros de interpretação. Por isso, faz-se necessário discorrer sobre essas diferentes perspectivas sobre estratégia e a intencionalidade dessas na aplicação no dia a dia nas organizações. Oliveira, um dos autores mais famosos sobre estratégia, descreve que a finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para serem alcançados os objetivos, metas e desafios estabelecidos por uma organização. As estratégias desenhadas são colocadas em ação por meio de processos, técnicas e atitudes administrativas integrantes de um roteiro definido que busca expor as implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos empresariais, o que, em essência, traduz aqui o conceito do planejamento da estratégia. Fishman, um outro grande autor dessa área, argumenta que o planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, por meio da análise do ambiente de uma organização, cria consciência das oportunidades e ameaças, dos pontos fortes e fracos para o cumprimento da missão e, através desta consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos. A razão de existir da administração estratégica é, então, poder gerenciar as mudanças, uma vez que essas ocorrem cotidianamente nas organizações, sejam estas derivadas de projetos, espontaneamente ou até por negligência. A partir de uma simples mudança, uma cadeia de efeitos futuros é gerada e faz sentido uma organização postar-se de maneira ativa, direcionando por meio do planejamento o caminho a ser construído, e não ficar à deriva perante os ventos que tumultuam os ambientes interno e externo. Desta forma, podemos compreender, à luz do que pensam Ansoff e McDonnell, que a administração estratégica é um enfoque sistemático a uma responsabilidade importante e cada vez mais essencial da administração geral: posicionar e relacionar a empresa com o seu ambiente, de forma que garante o seu sucesso continuado e a coloque salvo de eventuais surpresas. Esta é a grande temática dessa aula e convidamos você para realizar seu aprendizado junto conosco. Começamos com o próprio conceito de estratégia em si. E para isso vamos recorrer à visão de um dos autores principais sobre estas temáticas, Oliveira, que nos diz qual é a finalidade que a estratégia possui. A finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os caminhos, os cursos e os programas de ação que devem ser seguidos para serem alcançados os objetivos, metas e desafios estabelecidos. A gente percebe, então, do ponto de vista deste autor, que a estratégia vai dar um direcionamento e esse direcionamento vai ser necessário para atingir aquela meta, aquele objetivo que foi desenhado, que foi pretendido. Isso é uma maneira muito direta, muito simples de tentar entender este conceito essencial. Vamos ainda trabalhar mais uma visão sobre a estratégia. Agora, de um dos expoentes muito grandes, dos expoentes fundamentais dentro de estratégia e planejamento estratégico, que é o Michael Porter. Este autor traz a possibilidade do entendimento da estratégia como ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento. Na visão do Porter,
é interessante entender e aprofundar o entendimento do que ele entende ser uma indústria aqui, nesse sentido. Obviamente que para ele uma indústria, assim como para todos nós, a indústria diz respeito a um local onde é feita a produção de algum tipo de bem, algum tipo de produto. Mas ele trata a indústria como um sinônimo para setor. Por exemplo, então, quando eu vou analisar o turismo, eu posso falar o seguinte: no Brasil, a indústria de turismo ela é muito incipiente. Não há uma indústria do turismo, ou seja, o turismo ele é um serviço. Mas, mesmo assim, se utiliza a indústria como um sinônimo de setor, né? Eu posso falar, então, que o setor de turismo no Brasil ainda é muito incipiente. Então, a gente percebe aqui uma possibilidade de escolha do autor, passamos a entender a escolha do autor em referir-se como uma análise da indústria para estabelecer uma posição competitiva para uma determinada organização. Ele está interessado, o Porter, a sempre tentar encontrar uma maneira de conseguir um melhor retorno sobre o uso dos recursos, sobre os investimentos de uma organização, e para isso ele sempre defende que as organizações devem buscar ter vantagens competitivas perante as demais. Um outro entendimento sobre estratégia é dado aqui no slide 4, por meio de Anzoff e McDonnell. Esses autores, eles dizem que a administração estratégica é um enfoque sistemático a uma responsabilidade importante e cada vez mais essencial da administração geral: posicionar e relacionar a empresa ao seu ambiente, de modo que garanta seu sucesso continuado e a coloque a salvo de eventuais surpresas. Então, o Anzoff e McDonnell, eles vão falar exatamente esta ideia de que a administração estratégica vai corresponder à construção de um ponto seguro, né, para as organizações, no sentido que possam entregar e trazer a ela uma maneira mais adequada, uma maneira mais desejada para que essa empresa não sofra problemas com as intempéries, com o mercado tumultuado. Para que serve a estratégia? Vejam só, há várias funções da estratégia, e nós vamos recorrer a 2 autores para tratar isso. O Andrews nos traz 4 funções da estratégia. Para ele, a estratégia tem como função a definição dos objetivos estratégicos, pois a preocupação financeira, como a maximização do lucro, que é algo mais clássico do ponto de vista de gestão de uma empresa, é insuficiente. E por que é insuficiente? Porque isso traz uma visão de curto prazo da estratégia. A resposta, na verdade, está logo aqui, na segunda função da estratégia, que se trata do planejamento do futuro em uma perspectiva mais ampla que seria necessário para empreendimentos de ciclo mais longo. Ou seja, uma organização que pretende ter uma visão mais a longo prazo não pode se preocupar somente com o retorno financeiro. Eu consigo ter retorno financeiro pagando baixos salários e cobrando caro para os meus produtos. Mas esse baixo salário vai gerar insatisfação dos colaboradores e um alto turnover. O alto turnover vai fazer com que eu tenha que contratar mais pessoas. Cada pessoa nova que eu tenha que contratar vai me gerar um custo maior. Custo esse de treinamento e ainda do próprio processo de demissão e recontratação e de custos trabalhistas. Ou seja, tudo a longo prazo se transforma em algo impeditivo a ter um bom resultado. Então, definir os objetivos estratégicos, além de uma preocupação meramente financeira, e planejar o futuro do ponto de vista que garanta uma perenidade dos negócios, se faz necessário, e essa é uma das funções da estratégia. Mas não só isso,
também uma capacidade de influenciar o macroambiente, além de ser apenas reativo, né, do que simplesmente responder às suas mudanças. Ainda dentro das funções da estratégia, está aqui uma questão de envolver as pessoas aos objetivos comuns da empresa. Portanto, traz Andrews que é uma função da estratégia a criação de um ambiente que inspire a cooperação e o esforço organizacional de todos os envolvidos, todos os colaboradores e acionistas da empresa, por meio de objetivos visíveis, ou seja, que todos possam saber por que trabalham, né, e qual é o objetivo de seus trabalhos. Temos também a visão do Wittgenstein a respeito das funções da estratégia. Esse autor basicamente pede para que se olhe a estratégia de acordo com diferentes prismas. Ou seja, se pode entender a estratégia que está numa organização de acordo com o olhar que eu procuro dar a ela. Eu posso, então, analisar ela do ponto de vista clássico, processual, evolucionário e estruturado. Essas questões elas não são excludentes entre si. Isso significa dizer que a estratégia ela não vai ser apenas clássica, ou seja, como um processo para maximização dos resultados e dos lucros. Ela também pode ser vista como algo processual, que é um processo do planejamento, né? O planejamento como um processo e não como um evento. Nesse sentido, o planejamento ele deve ser feito e colocado em ação, e não ser traduzido por meio de um documento que é colocado na gaveta e que depois ninguém lembre que ele existiu. Também a ideia é que a estratégia ela possa ser entendida como algo evolucionário, que as organizações então vão tomar vão tomar decisões a partir de um determinado evento, como por exemplo, a partir de uma certa legislação nova, ela tenha que ter uma nova atitude. E ainda como algo estruturado, porque para que se tenha planejamento estratégico como algo, um processo, como um elemento vivo dentro da organização, é necessário usar ferramentas para obter essa posição vantajosa no futuro. Então, aqui, o Wittgenstein ele traz essa visão da estratégia como se eu estivesse olhando o mesmo elemento a partir de 4 perspectivas distintas, porém não conflitantes. Afinal, a estratégia é esses 4 aspectos todos ao mesmo tempo. Ainda para que possamos entender mais claramente o conceito da estratégia e a visão da estratégia, para além da sua definição e funções, a contribuição do Mintzberg e Quinn é muito relevante. A partir de um livro chamado O Processo da Estratégia, o qual é uma leitura obrigatória para as pessoas que pretendem mergulhar nesse campo de estudo, eles contribuíram com várias questões, as quais a gente vai trazer aqui, mas a questão dos P's da estratégia foi um achado muito, muito relevante. Ele basicamente tentou de trazer também diferentes formas de se entender a estratégia. Então, se a estratégia ela é um curso ou uma diretriz em relação a algo futuro, ela é um plano. Se a estratégia é uma manobra que a empresa faz no sentido de conquistar uma nova vantagem competitiva, ela é pretexto. Se a estratégia ela diz respeito a uma consistência de comportamento da organização, então ela é um padrão. Se ela está dizendo respeito a uma mudança que é realizada em relação a uma referência que é tida como, por exemplo, um benchmark, então ela é uma posição. E se ela é algo que é externalizado a partir de um trabalho interno, ela pode ser entendida como uma perspectiva. Então, o planejamento estratégico de uma organização é a própria definição, é o próprio exemplo para a estratégia como um plano. Quando uma organização, uma multinacional, adquire uma startup para incorporar elementos de inovação que são essenciais para o seu negócio, nós temos ali, então, um pretexto. Já
se a organização busca sempre ter o melhor atendimento aos seus clientes, como, por exemplo, um saque muito bem definido e que seja de prontidão, ela tem, então, um padrão estratégico que busca ter excelente atendimento aos seus clientes. Agora, se ela quer ser líder num determinado setor, então ela vai ter uma questão de posição, porque ela quer ter o melhor resultado de acordo com um ponto, uma situação de referência. Já se ela promove uma cultura da inovação por meio de capacitações, premiações com os seus colaboradores, aí a gente está trabalhando a estratégia como uma perspectiva. Então, são várias maneiras de entender a estratégia de acordo com a visão do Mintzberg e Quinn. Esses dois autores também contribuíram para entender o processo da estratégia. E isso a gente vai conseguir entender a partir aqui do slide 8 e 9. No slide 8, a gente verifica que a estratégia pretendida vai tentar trazer os resultados pretendidos. Mas, obviamente, que existe uma perda nesse processo. Entre aquilo que se pretende e aquilo que se delibera, ou seja, se decide, há algo não realizado, né? É algo que fica de fora, seja por incapacidade da organização de fato conseguir dar conta de tudo aquilo que se tinha pretendido, ou por problemas de comunicação, seja no sentido de eu não consigo comunicar o que eu quero, ou as pessoas não conseguem entender o que eu quero, ou ambas as situações ocorrem. Então, são necessárias serem criadas estratégias emergentes. E essas estratégias emergentes, mais a estratégia deliberada, é que vai ser traduzida na estratégia realizada. E as estratégias realizadas, obviamente, vão entregar ali os resultados obtidos. E há um gap, há um hiato, há uma diferença entre aquilo que se pretendia inicialmente e o resultado obtido. A gente vai entender isso na apresentação do slide 9, aqui nessa tela 9, em que a gente verifica um exemplo. Digamos que uma organização ela pretende ser líder do setor. E para ser líder do setor, obviamente, ela vai ser líder em market share, em participação de mercado. Pois bem, para ser líder do setor, várias coisas precisam ser feitas, mas de imediato já se coloca ali um impeditivo. Digamos que o diretor financeiro levanta a mão e fala, não vamos mexer na política de preço. Aí começa aquele conflito. Mas como que a gente vai ser líder desse setor? Como é que a gente vai conseguir ter um market share, maior participação de market share em relação aos concorrentes, se a gente não mexe na política de preço? Não, vamos buscar outra alternativa. Eu não quero comprometer o setor financeiro. Bom, então vamos tentar fazer com que os nossos vendedores vendam mais. Então há um treinamento em vendas e essa é a estratégia deliberada. Ao longo da implantação disso, então, da execução das vendas, se percebe que não se consegue chegar aos resultados desejados. É necessário, então, estratégias emergentes. A empresa, então, vai recorrer a duas alternativas. Uma, prêmios, a partir de promoções, no sentido de compre nosso produto e ganhe um carro, ganhe uma viagem, ou algo que bonifique o cliente pela compra, e a própria publicidade, ela vai anunciar, vai trazer novos anúncios para a organização. Então, nesse sentido, há uma diferença daquilo que se pretendia entre o que foi realizado, e essa diferença teve que ser complementada ali com novas estratégias emergentes. E, obviamente que aquilo que se esperava, porque não se pôde fazer uma estratégia totalmente ampla, se tirou de fora ali mexendo nos preços dos produtos, foi obter um resultado possível. Nesse sentido, a organização conseguiu aumentar o market share dela em 8%. Esses 8% foram suficientes para transformar a organização em líder do setor? No nosso exemplo aqui, não. Mas fez com que, obviamente, não foi uma perda de tempo.
resultados foram obtidos, mas não todos os resultados que se esperava. Então a gente percebe aqui como se dá o processo da estratégia por meio dessas diferenciações, dessas perdas e reajustes que são feitas. E isso não é algo intencional, isso diz respeito a aspectos da própria estratégia de definições, planos, da própria questão das organizações, no sentido de trazer para o dia a dia suas circunstâncias, né? E suas disputas de poder e suas relações e potencialidades de atuação perante o ambiente. O meio pelo qual a organização pode ampliar a possibilidade de ter bons resultados é por meio do planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? No nosso slide 10, a gente traz uma primeira visão, um primeiro conceito do Oliveira, né, sobre este termo. E ele vai dizer para que serve o planejamento estratégico. Ele diz que planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório e, consequentemente, a provocar o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidas para a empresa. Então, na visão de Oliveira, há uma incerteza que envolve todo o processo de decisão, o que é claro, todo mundo que teve que passar por alguma decisão, até na sua vida pessoal, tinha algum grau de incerteza se as coisas iam dar certo ou não. Não estou dizendo decisões do dia a dia, como vou dirigir e vou pelo caminho A ou vou pelo caminho B, mas decisões mais profundas, mais complexas, que são aquelas que vão definir caminhos, vão definir objetivos, vão definir direções. E como o planejamento reduz a incerteza para ficar mais fácil a organização atingir suas metas. Esse é um primeiro entendimento de Oliveira. Fishman vai dizer o seguinte sobre o planejamento estratégico. Ele vai falar que o planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, por meio da análise do ambiente de uma organização, cria consciência de suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos. Opa, você pensou na análise SWOT, pensou certo. Para o cumprimento da sua missão e, através desta consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos. Então, na visão do Fishman, nós temos a incorporação do aspecto da análise ambiental, ou seja, a visão do que o ambiente pode trazer para a organização, ambiente esse interno e externo, e direcionamento, a ideia de se ter os esforços da organização dada por meio de um documento que vai trazer o propósito de direção da organização, para que ela possa fazer isso com uma redução de danos. Ainda Oliveira fala sobre o propósito do planejamento estratégico, e aqui a gente tem no nosso slide 12 que o propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos empresariais, que facilitarão a tomada de decisão no futuro de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Então, novamente a gente traz um elemento aqui bem interessante. Aqui a gente acaba entendendo que a estratégia ela vai tentar o planejamento estratégico vai tentar trazer uma situação mais segura num ponto futuro, vai reduzir os riscos da tomada de decisão e ela vai ser construído por meio de processos técnicas, mas não somente por meio de procedimentos, mas também de comportamentos. Então, traz esse autor aqui também, o Oliveira, que a gente já falou dele outras vezes, a questão de se ter atitudes administrativas, né?
Então, a gente pode até entender que há uma certa proximidade do conceito de estratégia com o de planejamento estratégico, mas é óbvio que isso iria ocorrer. E é óbvio que possam ocorrer confusões e até sobreposições do entendimento de um como o outro e que eles passam a ser traduzidos e trabalhados como sinônimos. Eu gosto de dizer de uma forma clara, para se fazer uma distinção, é que a estratégia ela é o processo de tomada de decisão, tá? E o planejamento estratégico é a formalização deste processo. Né? Quando eu coloco em um documento, eu coloco a partir de indicadores de resultado, quando eu traduzo essa estratégia em um documento que vai me garantir, então, uma maior conferência dos planos que eu tinha definido. Vai me trazer uma segurança em se de fato eu tinha decidido A no início e se eu estou perto de se obter este A, né, nesse ponto agora. É interessante a gente verificar que o planejamento não é uma coisa só, ele pode ser entendido a partir de diversos níveis, como nos traz o slide 13. Se a gente verificar aqui neste slide, nesse quadro apresentado no lado direito, a gente tem 3 tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. O estratégico é aquele que vai englobar toda a empresa. O planejamento tático, ele diz respeito a setores da empresa. E o operacional vai trazer sentido às diversas funções que são executadas dentro da empresa. Apenas para pegar um modelo aqui, a gente tem então o planejamento de recursos humanos, né? Que é um planejamento tático. Digamos que a organização ela fala o seguinte: nós precisamos ampliar nossa fábrica, e isso foi decidido dentro do planejamento estratégico. Chega então um momento de definição e criação do planejamento de recursos humanos, em que as pessoas têm que estar preparadas para essa expansão, essa nova fábrica que vai ser criada, ou pela expansão da planta. Por quê? Mais pessoas vão precisar trabalhar lá. Então vai ser necessário fazer um plano de recrutamento e seleção. Quantas pessoas vão trabalhar nessa empresa, nessa nova fábrica, que funções vão executar. É necessário fazer um plano de treinamento, as pessoas vão ter que ser capacitadas para exercer suas funções. O plano de cargos e salários, ou seja, elas vão ter que ser adequadas a um plano para saber quais são a sua remuneração e em que cargos elas vão desempenhar suas funções. Um plano de promoções, porque as pessoas podem e merecem progredir dentro da empresa de acordo com o seu desempenho, ou ainda quem é que vai ser promovido em relação à própria questão da troca de pessoas da organização, né? Ou seja, o fulano encontrou uma posição melhor, saiu da empresa, você tem ali então a rotatividade. Então, nesse sentido, você tem que promover alguém a uma posição de líder, e isso tem que estar muito bem definido. Eu dei apenas um exemplo aqui entre os vários outros, mas aqui a gente tem o entendimento, então, que do planejamento estratégico há um desdobramento por área dentro da empresa, que são, então, os planejamentos táticos, e o planejamento tático, por sua vez, vai ser desdobrado em planos dentro da empresa para dar conta dos vários setores operacionais. Temos ainda um entendimento dentro dessa disciplina e deste primeiro tópico da disciplina de trazer a vocês a discussão sobre a administração estratégica. Então, nós abordamos sobre o que é estratégia, o que é o planejamento estratégico, e agora entramos num outro aspecto, no nosso slide 14, sobre a administração estratégica. Nesse sentido, a gente recorre ao Ansoff e McDonnell, que dizem que a administração estratégica é um enfoque sistemático a uma responsabilidade importante, cada vez mais essencial da administração geral: posicionar e relacionar a empresa a seu ambiente, de modo que garanta seu sucesso continuado e a coloque salvo de eventuais surpresas.
Então, ter a gestão estratégica da organização está diretamente relacionada, no ponto de vista desses autores, a ter uma posição diferenciada, a um posicionamento diferenciado. E este posicionamento diferenciado vai ser dado em relação ao ambiente, às mudanças que ocorrem no ambiente. E a utilidade disso é dar uma situação segura dentro da empresa. Também vamos trazer aqui quais seriam os fundamentos da administração estratégica, como apresentam Johnson, Scholz e Whittingham. Esses autores acreditam que existem 3 fundamentos da administração estratégica. O primeiro deles é a posição estratégica, que consiste em identificar o impacto causado pelo ambiente externo, pela capacidade estratégica de uma organização e pelas expectativas e influências dos stakeholders na estratégia da empresa. Então, a gente percebe pela apresentação desse primeiro elemento dos fundamentos da administração estratégica que, por exemplo, a empresa deve se preocupar não apenas com elementos externos, mas também com os seus pontos internos. Agrega ainda uma outra questão. Um stakeholder, seja ele interno ou externo, tem expectativa, ele influencia a empresa. O acionista tem aí suas vontades. Os colaboradores, com menor poder de pressão, mas também têm suas expectativas em relação à empresa. E a posição estratégica tem que dar conta desses 3 elementos. Atender a necessidades dos stakeholders, expectativas dos stakeholders, e atuar de acordo com a influência que esses stakeholders têm na definição dos planos da organização, de acordo com a capacidade que a organização tem de reagir e atuar no mercado e a própria mudança do ambiente externo, do próprio mercado, tem dentro da empresa. O conjunto desses 3 elementos é que vai ajudar na definição de uma posição estratégica. Uma vez que tem a definição da posição estratégica, parte-se então para a definição da escolha estratégica. Ao que Johnson, Scholz e Whittingham apresentam que as escolhas estratégicas são processos que envolvem determinar os fundamentos básicos da estratégia futura para unidades de negócio e níveis corporativos, assim como as opções para aperfeiçoamento de estratégias em termos de direções e métodos de desenvolvimento. Então, as escolhas estratégicas, basicamente, que correspondem à própria questão da tomada de decisão, do processo de tomada de decisão por parte da organização. E aí, por fim, nós temos a estratégia em ação. Isso é muito relevante porque está atrelado a uma visão de que a estratégia ela não pode ficar apenas na ideia, ela precisa ser formalizada. E aí surge o planejamento estratégico. Só que o planejamento estratégico não pode ser apenas formalizado, ele ser traduzido por meio de um documento que vai trazer aí os caminhos e as definições da empresa em relação ao seu futuro. Ele precisa ser colocado em ação, precisa ser colocado em prática. Então, a decidir aonde se quer chegar, que é a posição estratégica, de que forma que se quer chegar, que é a escolha estratégica, mas não definir como colocar isso em ação e como medir se isso está em funcionamento, não vai trazer o resultado esperado. Por meio do exemplo que a gente apresenta no slide 18, fica claro entender isso. Por exemplo, uma organização ela procura ter liderança em custos. O que significa ela ter liderança em custos? Significa que seus custos devem ser de produção devem ser menores do que os custos da concorrência. Por quê? Tendo custos menores, ela vai ter ali uma taxa de contribuição para o lucro muito maior. Uma vez, então, que ela define ter liderança em custos, ela obrigatoriamente vai ter que entender como as coisas são feitas dentro da sua organização. E as coisas feitas dentro da organização, em outras palavras, nada mais é do que os processos que a organização executa.
como eu quero ter liderança em custos, eu tenho que ter cada vez melhores processos. Então, a minha escolha estratégia, coerente com a minha posição estratégica, deve ser a de ter melhoria contínua em processos. Essa melhoria contínua de processos, por sua vez, vai ser identificada como uma medida muito comum nas organizações, além de outras medidas, mas aqui eu estou trazendo um exemplo só, como o indicador de erro em peças produzidas. Porque quanto maior o nível de erro, maior vai ser o desperdício de recursos. Quanto maior o desperdício de recursos, maior o meu custo, e aí eu não consigo ter liderança em custo. Então, a gente percebe aqui, por esses exemplos, como esses fundamentos da administração estratégica estão relacionados. Pois bem, passamos nossa aula, esse tópico aqui, no entendimento da própria questão da estratégia, da definição de estratégia, do planejamento estratégico e da administração estratégica. Tudo isso ocorre porque dentro das organizações se deseja ter mudanças. E as mudanças, elas podem e devem ser nas organizações planejadas. Vamos ver o que o Charnov diz. Ele fala que as mudanças ocorrem diariamente nas organizações, por projetos, espontaneamente ou por negligência. As mudanças são voltadas para o futuro e cada mudança pode provocar uma reação que, por sua vez, provoca uma outra reação futura. Portanto, frequentemente uma mudança ocasiona um efeito em cadeia de eventos futuros. Então, o que o Charnov quer dizer é o seguinte: a mudança vai ocorrer, quer você queira, quer você não. Ela vai poder ocorrer por negligência, simplesmente porque você não fez nada. Ela vai ocorrer espontaneamente, porque alguém decidiu fazer uma alteração e alguém entendeu que era uma boa ideia essa alteração ocorrer. Esse alguém pode ser interno ou externo. Ou ela pode ser realizada por meio de projetos, a partir de uma mudança desejada e planejada. E uma vez que a mudança ocorre, outras vão ocorrer sucessivamente no efeito de causa e efeito, como uma reação em cascata. Então, nesse sentido, a partir do momento em que você mudou algo, essa mudança vai trazer outros elementos num aspecto futuro em sequência. Acontece que a mudança ela não ocorre de uma maneira, não é entendida como uma coisa só. Existem várias formas de entender a mudança. No slide 20, a gente traz duas delas. As mudanças podem ser internas ou externas. Internas, quando são provocadas pelas forças intrínsecas da própria organização. E externas, quando são oriundas de alterações do aspecto social, econômico, político, tecnológico, ambiental ou legal. E aí essas mudanças externas vão atuar toda a indústria, todo um setor, e não apenas sua organização. Ainda a gente pode entender as mudanças quanto ao impacto que ela causa. E aí ela pode ser vista como incremental ou estratégica. A incremental é aquela que diz respeito às alterações cotidianas. E a estratégica é aquela que vai trazer uma mudança de modelo de negócio, uma mudança forte dentro da organização. E, por fim, a gente tem outra maneira, entre as várias outras maneiras, a gente trouxe 3 aqui para ilustrar, que é a classificação das mudanças de acordo com a maneira pela qual elas são criadas. Elas podem ser emergentes, ou seja, espontâneos, a partir da constante adaptação aos processos produtivos. Geralmente, as mudanças emergentes estão ali ligadas a aspectos incrementais, e planejadas, onde você vai utilizar de ferramentas, de procedimentos e técnicas específicas para tentar atingir um posicionamento futuro pretendido. Vamos dar um exemplo de como entender as mudanças? Veja só. Partimos de uma situação, aumento da inflação. Algo semelhante ao que nós passamos, não? Pois bem, existe o aumento da inflação. O empresário lê o jornal e percebe. A expectativa deste ano é que a inflação atinja 12 pontos percentuais, 8 pontos percentuais. E aí você pensa, tá, o que eu vou fazer com esse aumento da inflação?
Nada? Bom, nada acho que não é uma boa ideia. Eu tenho aqui algumas possibilidades. Bom, já sei. Se a inflação sobe, eu vou aumentar meus preços. Então, quando eu decido por aumentar os preços, eu vou ter ali uma mudança que ela é interna, a partir de uma decisão e autonomia minha, uma mudança incremental, ou seja, gradativamente sai o resultado da inflação e eu aumento o meu preço, e ela é emergente, afinal eu estou reagindo do ponto de vista a uma ação externa, eu estou fazendo algo ali que eu entendo como adequado para resolver esse problema. Agora, da mesma forma como eu pensei que aumentar os preços seria uma boa solução, eu também posso pensar de uma outra maneira. É entender o seguinte, cara, essa coisa de aumento da inflação pode ser muito perigosa. Pode ser que meus consumidores não tenham capacidade de assumir esses novos preços e eu perca vendas. Eu acho que eu preciso de algo mais profundo, vou precisar um reposicionamento de produtos. O que significa um reposicionamento de produtos? Significa que eu tenho que fazer um planejamento. Olha, esse produto premium eu vou tirar do mercado, porque o preço dele está muito caro. E eu vou começar a atuar com outro produto não tão premium, similar, porque obviamente que quem consumir o produto premium não vai deixar de consumir o produto, só vai tentar buscar aqui uma redução de preços para continuar comprando. Eu posso fazer isso do dia para o outro? Não, eu preciso de um estudo, eu preciso entender. Então, você tem elementos que configuram essa decisão como algo que precisa ser planejado, estratégico, e não depende apenas de si, depende também de uma aceitação e de uma negociação com o próprio cadeia de distribuição e assim por diante. Então, a gente tem aqui, a partir de uma situação do mercado, dois tipos de decisões que podem ser tomadas. E esses dois tipos de decisões impactam em tipos diferentes de mudança. Sobre as mudanças e estratégias, ainda no slide 24, a gente tem o entendimento do que o Montano e Chernoff trouxeram, que a implantação de uma mudança planejada é o componente-chave de qualquer função gerencial e envolve a tradução das decisões da alta gerência em atividades que produzirão os resultados desejados. Ou seja, a mudança planejada nada mais é do que o planejamento estratégico, o planejamento formalizado de uma estratégia. Agora, só o planejamento é necessário? Não. Há um outro e último elemento que a gente quer trazer aqui para vocês, que é o pensamento estratégico. O que é o pensamento estratégico? É um processo contínuo, dinâmico e interativo, no qual a organização passa a ser um conjunto integrado ao seu ambiente, com ideias que as tornem capazes de avistarem seu futuro. Então, o pensamento estratégico é um processo de decisão, de atuação perante o ambiente, independentemente da formalização. E há sempre uma discussão a respeito de, é melhor eu ter pensamento estratégico ou planejamento estratégico? Essa dúvida fica na cabeça das pessoas. E aqui eu trago a seguinte reflexão. Pequenas empresas podem sobreviver algum tempo com o pensamento estratégico, mas uma hora vão precisar do planejamento. Grandes empresas necessitam ter o pensamento imediatamente para orientar o planejamento. O planejamento estratégico ele também tem uma outra interpretação, uma outra visão aqui complementar, como transcrevem Moresco, Marchiori e Gouveia. O pensamento estratégico, para esses autores, envolve a intuição, inovação e criatividade, que se estenderá aos membros de todos os níveis da organização. Ao passo que o planejamento prescreve, estabelece e formaliza os sistemas e procedimentos na alta administração. Nele também está presente o pensamento estratégico. Caso contrário, seria apenas um documento estático, sem valor, uma vez que não haveria significado para a organização. É aquilo que nós explicamos como uma explicação para aquela dúvida que a gente colocou dentro do slide 26. Ou seja, aqui a gente diz o seguinte, é necessário ter o pensamento estratégico e também o planejamento estratégico, e não há conflito nenhum entre um ou outro, né? Apenas que com o pensamento estratégico garante-se
uma possibilidade de traduzir e trazer para a decisão estratégica a intuição, a inovação e a criatividade. Também são outros elementos, além desses três, presentes entre as habilidades do planejamento, do pensamento estratégico. Um gestor que deseja ter traduzidas e deseja ter desenvolvidas suas habilidades do pensamento estratégico, ele deve ter desenvolvido em si uma capacidade de observação e organização. Essas duas habilidades devem ser atreladas a ter uma predisposição a ver as coisas de diferente ponto de vista, o que, traduzido no quadro do slide 28, nada mais é do que alternativas diferentes de visão. Ele deve construir as estratégias e utilizar e treinar seu pensamento estratégico com a participação maior número de pessoas, ou seja, com as pessoas, e desde claro ter um norte, um caminho, um posicionamento muito claro, e saber defender esse posicionamento para as outras pessoas, sejam do seu mesmo nível hierárquico, subordinados ou superiores. Nesse conjunto, então, de elementos se constrói o pensamento estratégico. Nessa aula, nós percorremos os caminhos a respeito da definição da estratégia, planejamento estratégico, administração estratégica, gestão de mudanças e do próprio pensamento estratégico. Nossos principais autores, como está apresentado lá no slide 29, foi o Johnson, Scholz e Whittingham, o Djalma Oliveira e o Porter, além do Mintzberg, que foi um outro autor utilizado e ao qual eu recomendo também. Quem deseja aprofundar seus entendimentos deve procurar ler esses 3 livros para se tornar um melhor gestor, um gestor estratégico. Espero que você tenha gostado do aprendizado até esse momento e convidamos você a dar continuidade dentro dos próximos tópicos dessa disciplina. Bons estudos! Nesse capítulo, aprendemos que a estratégia consiste em ações realizadas pelas organizações para obter um posicionamento privilegiado perante seus concorrentes e que, sobre a influência de variáveis internas e externas, estas organizações são submetidas, assim como os próprios concorrentes. Há diferentes formas de compreendê-la, pois pode assumir a forma de um plano, pretexto, padrão, posição ou perspectiva, tal qual conceberam 2 grandes autores sobre estratégia, Mintzberg e Quinn. Para que a estratégia seja colocada em ação, se esta é entendida como plano, há que se realizar o planejamento estratégico, que, resumidamente, pode ser entendido como a elaboração de um esquema para alcançar algo que se deseja, contrapondo-se à improvisação, que é uma ação, assim, ao acaso. Em outras palavras, o planejamento estratégico consiste no processo estruturado de análises e direcionamento para que os gestores possam realizar escolhas que coloquem a organização em uma determinada posição desejada por meio da ação em direção a essa ação e por meio da ação em direção a objetivos que foram desenhados anteriormente. Outros autores, como Johnson, Scholz e Whittingham, descrevem que esse direcionamento ocorre por meio de alguns fundamentos, a saber, a posição estratégica, as escolhas estratégicas e a própria estratégia em ação. Para que se possa definir a posição estratégica, uma organização deve compreender os impactos causados no ambiente externo e, em virtude disso, a capacidade estratégica desta atuar perante esta realidade, mediante atender às expectativas e influência dos stakeholders. As escolhas estratégicas, por sua vez, envolvem diretamente a percepção de quais seriam as melhores decisões a serem tomadas, mediante o uso de ferramentas adequadas para o direcionamento dos propósitos para os objetivos do negócio. Por fim, a própria estratégia em ação consiste na implantação da estratégia e na verificação se, de fato, as decisões tomadas foram colocadas em prática, pois o processo deu-se por meio de um planejamento sequencial e detalhado, e não mediante um mero acaso. O objetivo fundamental da estratégia é tomar o processo de mudança previsível, uma vez que essas são constantes e desejáveis. A mudança planejada tem mais êxito quando os administradores possuem não apenas a capacidade de formalizar esses planos, mas essencialmente tem desenvolvido um pensamento estratégico
de modo a realizar análises do ambiente rapidamente e conceber alternativas de percurso rumo ao êxito desejado. Espero que você tenha tido um bom proveito neste primeiro tópico, nesta primeira aula, e convidamos você para dar continuidade nos seus estudos.